Pegue a sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Hebreus, por enquanto pode deixar. Obrigado, William. Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos terminar o capítulo 12 e semana que vem terminamos a epístola aos Hebreus. Quem está aqui desde o começo, desde o capítulo 1 aos Hebreus? Levante a mão. Eita, ó. Os demais, internet, rede social, vai assistir lá sozinho. Que maldade, né? Não, mas vai mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Não perca a oportunidade. Reorganize a sua agenda. Quarta-feira é um culto especialíssimo demais. E eu sempre vou me esmerar para servi-los da melhor forma possível. Então, quando você se lembrar, hoje nós conversarmos com uma família e ela disse: pastor, não perco quarta-feira, perco domingo, mas não perco quarta. É o meu culto é quarta-feira, então é o culto da palavra, é o culto da igreja, é o culto que vocês têm com o pastor da igreja, é o culto de instrução, de orientação, de revelação bíblica. Então vai se habituando, deixa uma Bíblia no carro, um caderno, uma caneta, vem para estudar, vem para anotar, vem para escrever, vem para aprender, tá bom? Vamos lá, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, e nós vamos já para os versos de 18 a 21. Hebreus, capítulo de número 12, vamos para os versos de número 18 a 21. Eu acredito que a gente termina hoje, vai dar para terminar, com a graça de Deus dá sim. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonho, o sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. De quem que nós estamos falando ou de que circunstância? Você se lembra? Do momento em que Moisés sobe o monte treme, tem fogo e fumaça, uma nuvem sobrenatural. Logo depois do processo de tabernacularizar o momento, porque aquele monte se torna um tabernáculo de 3 dias. Um dia para o átrio, segundo dia para o lugar santo, terceiro dia para o lugar santíssimo, e há um convite para o povo. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, onde o povo despreza o sacerdócio universal, e ali então a igreja passa a ser gerada efetivamente. Então aqui é um convite. Então eu preciso que você tenha isso em mente. Nós estamos falando sobre a Epístola aos Hebreus e trabalhamos sobre 2 montes, o monte da lei e o monte da graça, o monte Sinai e o monte da Sinai, da Sião celestial. Então isso tem que estar em mente. Pastor, eu estou perdido, faltou os outros 11. Aí nem escola dominical ajuda. Vamos de novo, versículo 18. Tem que estar atento. E pela graça de Deus, enquanto nós estivermos aqui, você nunca vai poder dizer que você não ouviu a Bíblia, a palavra de Deus. Não a ideia que se tem a respeito de um texto para te incentivar a ofertar ou a frequentar culto. Não. Você tem que vir porque você ama ela. E acabou. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Eu faço atenção a cada palavra, porque faz sentido no que você vai ouvir. Então, escute. Ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais. Então, elegeram a Moisés para que representasse o povo, porque a gente gosta de ouvir a voz de Moisés, mas tem muito medo de ouvir a voz de Deus. Daí, as igrejas da conveniência. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo.
E tão terrível era a visão, que Moisés disse: eu estou todo assombrado e eu estou tremendo. Nós temos dos versos de número 18 até o verso de número 28, nós temos aqui dois montes, aonde toda a epístola dos Hebreus vai sendo constituída, se alicerçando para entendimento da lei e da graça de Deus. Então nós temos o primeiro monte, que é o Monte Sinai, o monte da lei, e temos o monte da graça, que nós chamamos de o monte da Sião celestial. Deus é um fogo consumidor, e nessa revelação ele tem um chamado para os seus filhos, porém eles estão em pânico e desprezam a oportunidade de se tornarem sacerdócio universal sobre todos os povos. E eles, a única expectativa era que se tornassem uma nação comum, como qualquer outra nação. Se você puder um pouquinho abrir o livro do Êxodo, vai lá no livro do Êxodo, capítulo de número 19. Êxodo, capítulo de número 19. Os versículos que 5 e 6, quando eu citei 5 e 6, olha o chamado de Deus para a nação de Israel, e eles desprezam esse chamado. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então não se preocupe, Israel, não se preocupe com a sua projeção entre as nações de uma forma isolada entre as nações. Toda a terra me pertence. Veja, você vai ser minha particular propriedade para um sacerdócio universal. Versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Diga para eles que esse é o projeto que eu tenho para a vida deles. Esse reino sacerdotal foi transferido para a igreja. Toda tribo, toda língua, toda nação, e os fez reis e sacerdotes para ele, por causa do desprezo de Israel. Agora eu quero que você vá ao verso de número 12, por favor, até o verso 19 do capítulo 19 de Êxodo. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo, porque aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a trombeta longamente. Então subirão ao monte. Quer dizer, o átrio será processado, haverá um processo de purificação, tocar-se a buzina longamente, então subirão o monte. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos, porque ao terceiro dia, qual dia? Terceiro, porque ao terceiro dia não vos chegueis à mulher, porque era o processo da entrada para o ambiente santíssimo, porque era o tabernáculo de Deus sendo processado naquele monte. A representação do povo, o processo de santificação, a purificação e a chamada para que o povo pudesse ter acesso. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial para se encontrar com Deus, e se puseram em pé junto do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava
e Deus lhe respondia em voz alta. O versículo 20, e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Por que que o povo temia? E por que que o fogo da santificação de Deus não consumiu a Moisés? De uma forma bem simples. A Bíblia diz que no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, se você voltar um pouquinho lá atrás, livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículos 1, 2 e 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não está se queimando, ela não está sendo consumida. Por que que Moisés não é estranho no monte a presença do fogo da santidade de Deus? Porque Moisés trazia na sua vida a experiência da sarça. Aquela sarça lá representava o próprio Moisés, que sem a presença do fogo de Deus, representa o que é consumido facilmente ou o que passa rapidamente. Porque a vida de Moisés agora estava absorvida pela vida de Deus. E não era mais a vida dele, mas a vida do fogo da santidade de Deus estava nele, estava em Moisés. Então esse acesso ao fogo da santidade de Deus não era estranho na relação de Moisés para com Deus. Todos nós que temos essa graça de estarmos absorvidos pela vida de Deus. É por isso que santidade não é o quanto você tem de Deus. Santidade é o quanto Deus tem de você. E quanto mais envolvido com o fogo da santidade de Deus, menos estranho você se torna na relação das coisas sobrenaturais de Deus, dentro do propósito de Deus para a sua vida. Ele vive esses acontecimentos de uma forma sobrenatural. No capítulo 24, por favor, um pouquinho mais à frente, nos versículos 17 e 18 agora, a gente completa aqui um entendimento. Êxodo capítulo 24, versículos 17 e 18. 3 vezes no ano, 17. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Mas Moisés simplesmente entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E aqui, nesse instante do monte, foi que Moisés recebeu o entendimento de todos os capítulos, do capítulo 25 ao capítulo 31 do Êxodo. É um bate-papo de Moisés com Deus no monte. É onde ele diz assim, olha, eu acho que eu estou assustando os caras lá embaixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir um tabernáculo lá embaixo. Veja que é um processo de Deus na tabernacularização ou na construção do ambiente onde ele esperaria receber seu povo, falar com o seu povo e ouvir o seu povo. Essa tabernacularização se torna plena quando isso opera tudo em Cristo, na pessoa de Cristo Jesus. Lembra quando nós falamos sobre o tabernáculo? A porta de entrada do átrio, caminho, a porta de entrada do lugar santo, verdade, e a porta de entrada do lugar santíssimo, vida. João, Evangelho 14:6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida para a presença de Deus. Então, nele está todo o processo dessa tabernacularização. Bom, voltando um pouquinho lá, para Hebreus, capítulo de número 12, por favor, retornando um pouquinho lá. Essa expressão de Moisés, se você quiser escrever, é importante. Moisés estava experimentado na experiência da sarça, no fogo da sarça.
Então ele estava pronto para cumprir todo o propósito de Deus para a vida dele. Então você pode escrever algo assim, ó. Enquanto o homem e a mulher, ou enquanto eu, você pode escrever assim, ó. Enquanto eu me manter no propósito de Deus, eu me tornarei imortal até o cumprimento de todo o propósito de Deus para a minha vida. Moisés, processo, liberado sobre o Nilo, livramento sobre a filha de Faraó, foi trazido de volta, porque se você entender esse mistério, um dia o Nilo, que é o mundo, exigirá nossos filhos, que é o desafio de que cresçam neste mundo e aprendam com as suas próprias experiências. Então, um dia, o Nilo, que é o mundo, exigirá nossos filhos. Mas se quem construiu o cesto foi você, se quem betumou o cesto por dentro e por fora foi você, e se o leite que ele bebeu é hebreu, ele pode até ir parar dentro da casa de Faraó, mas lá ele não fica. Ele voltará para casa. Essa é a dimensão do propósito. Significa que enquanto você se mantém no propósito, você se tornará imortal nessa vida, até que você viva todo o propósito de Deus. Você entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Aleluia. Vamos lá. Versículos 18, 19 e 20. Nós temos um ambiente desse monte da lei, desse monte Sinai, o processo de Deus acontecendo ali, a transformação sobrenatural por antecipação de um tabernáculo pessoal, onde Deus estava dizendo, traz o povo com você, e Moisés sobe dizendo, o povo está morrendo de medo, ninguém pisa aqui. Então fica aqui que a gente vai construir uma ideia, eu vou trazer uma representação. O Éden original, do tabernáculo celestial, que eu contei aos irmãos a entrada de Jesus na cruz, o processo da sua alma, que enfrenta a espada. Hoje nós vamos fazer o caminho inverso, para você entender. E esse Éden original em um ambiente também do tabernáculo celestial. Deus está manifestando isso para atrair ao povo, para trazer o povo. E a ideia era que no terceiro dia o povo estivesse com Deus. Hoje, como igreja, nós não estamos diante do Monte Sinai, embora tem gente que tem um negócio, né, com peregrinação ao Monte Sinai. E parece que Deus, a gente não está mais ligado àquilo, gente. Mas é bom visitar, tudo é história, mas é difícil tirar essa ideia. É a questão da necessidade de ter elementos para tocar. Nós não estamos mais nem ligados, nem conectados e nem dependentes a esse Monte Sinai. O nosso monte hoje é o monte da Sião celestial. É a nossa esperança. E é ali que a gente precisa dar total, maior e absoluta devoção. No versículo 22 agora, do versículo 18 ao versículo 21, nós temos, se você quiser fazer uma observação, escreva assim, pode fazer uma chave grande entre o 18 e o 21, e você escreva assim, o monte da lei, Monte Sinai. Dos versículos 22 a seguir, você escreve assim, ó, Monte da Sião Celestial, o Monte da Graça de Deus. Veja só como isso vai sendo construído. Versículo 22, mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Diga graças a Deus. Falamos muito sobre isso, inclusive na ceia. Então vamos lá. Eu quero que você dê uma corridinha aqui rapidinho no Salmo de número 48 e os versículos 1 e 2. Salmos de número 48, versículos 1 e 2, por favor. Diz assim, e a gente conecta isso. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus,
no seu santo monte, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Diga graças a Deus. Queridos, eu quero que você segure agora o entendimento desses textos e imagine uma coisa comigo a partir daqui. Quando eu narrei para vocês o processo da crucificação, se esforce. Cristo na cruz, o mundo invisível estava sendo processado ao mesmo tempo. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, que os mundos, pela fé cremos, versículo 3, que os mundos por Deus foram criados. Que mundos são esses? Mundo espiritual e mundo físico. Enquanto as pessoas olhavam para a cruz, bem devagar, para você pegar e contar para os seus filhos. Enquanto as pessoas olhavam para a cruz e viam o rigor físico do corpo maltratado, aquilo era o mundo físico sendo processado. Paralelo ao mundo físico, o mundo espiritual se desenvolvia também, porém, em velocidade eterna, aonde passado, presente e futuro, aonde o cordeiro morto na presciência da mente de Deus, que transitava por todas as manifestações do tabernáculo e propósito, iam e vinham no propósito de Deus. Não se podia ver, mas estava acontecendo. E aonde a gente descobre esses detalhes? Na Bíblia. Aonde a gente descobre esses acontecimentos? Na palavra de Deus. Quando nós narramos o fato de que Jesus na cruz do Calvário, Jesus na cruz, o que houve aqui, gente? Jesus na cruz, escute isso, preste atenção aqui. Jesus na cruz, a sua alma o deixa. Porque a Bíblia diz, Salmos de número 22, Gênesis capítulo 3 e 24, Lucas capítulo de número 2, 35, que a sua alma deveria entrar pelo tabernáculo celestial, encarar a espada do Éden e trocar o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro sangue de Abel, que falava, que clamava pelo sangue de Caim, porém, trocava agora-se o sangue de Abel pelo sangue dele. Para que ele pudesse ter acesso a essa esfera, a esse ambiente, a alma dele solitária, Salmo de número 63, solitário, sozinho pisei o lagar. E não houve quem estivesse lá. E não houve quem me ajudasse lá. Ele enfrenta esse lagar, ele passa por esse lagar, ele enfrenta esse lagar, e ele vem de lá para cá. Então essa história é o processo da alma. Também havia um processo espiritual em relação ao corpo. Enquanto Jesus está na cruz, enquanto o corpo de Jesus está na cruz, os demônios, que a Bíblia chama de como vacas ou como animais de Bazã, que é uma mistura de boi, leão e hiena, os demônios aproveitam uma janela de acesso. Qual é a janela de acesso? A janela entre a ressurreição e a glorificação. Isso é uma janela de acesso. A alma está ausente do corpo. Ele diz no Salmo 22, livra minha alma da prisão. A alma está ausente do corpo, não está sepultado, está num processo de trocar o primeiro pelo segundo. Há uma janela de abertura. É a janela entre a ressurreição e a glorificação. Nessa janela os demônios se apresentam e rondam o corpo de Jesus. Porque os demônios são limitados na compreensão do propósito de Deus. Porém, quando eles olham para o corpo de Jesus na cruz, eles veem eu e você lá. Eles veem todo o pecado da humanidade lá. Então eles estão cercando, rondando o corpo de Jesus. Eles começam a se alvoroçar. Há uma curiosidade no inferno. A morte se apresenta.
para ir inspecionar o corpo de Jesus. A morte se apresenta, mas ela está frustrada, porque não encontra uma mancha, não encontra um erro, não encontra um engano, não encontra uma marca de erro nele. Oh, remagabachando do bocomadasse. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Ela inspeciona os seus pés, mas os seus pés nunca saíram do caminho do propósito. A morte inspeciona suas mãos, mas as mãos nunca mataram ninguém. A morte inspeciona sua boca, mas da sua boca nunca saiu ofensa nem injúria. Não havia nele maledicência. Ele era puro de mãos, diz a Bíblia. A Bíblia diz que a alma dele era entregue à verdade de Deus, e somente a verdade de Deus ele servia. A Bíblia diz que os olhos dele só buscavam o melhor nas pessoas, só buscavam o melhor do ser humano. Ele estava escondido em Deus, ele estava guardado em Deus, aleluia. E pelos seus ouvidos só entrava a vontade do Pai, pelos seus ouvidos só entrava a vontade de Deus, pelos seus ouvidos só entrava a vontade, e aquilo se tornava alimento. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Oh, meu Deus do céu! Isso está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto o corpo dele está ali, a alma está diante de Deus no tabernáculo celestial para a remoção dos cálices. Os demônios estão em torno do corpo. Tente pelos pés, impossível. Tente pelas mãos, ele nunca matou ninguém. Tente pelas palavras, ele nunca amaldiçoou e destruiu ninguém com palavras. Tente na sua índole, na sua vaidade, não tem condições. Daqui a pouco a morte dá um grito na esfera espiritual: eu não posso tocar nele. Eu não posso tocá-lo. E os demônios: mas você já tocou tanta gente, você já tocou tanta gente, você pode tocar. Qual é a diferença dele? Qual é a diferença de Jessé? Qual é a diferença de Isaías? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ele disse: você não entende, eu não posso tocá-lo, eu terei que devolvê-lo. Onde está a morte? Onde está a morte? Eu não posso tocá-lo, eu terei que devolvê-lo. Porque não há nele corrupção que me autorize tocá-lo. Oh, coloque a mão direita no seu coração. Feche os teus olhos. Se o Senhor pedir a tua alma agora, se o Senhor pedir a tua alma agora, será que a morte vai dizer: não posso tocá-lo? Terei que devolvê-lo para Deus. Clame pelo sangue de Jesus. Se o que você ouve esta noite não te preocupa, é porque o maior milagre que Deus operou em você é te livrar do inferno e te colocar no caminho do céu. Hoje pedirei a tua alma que tens preparado para quem será. Será que a morte diz: não posso tocá-lo? O corpo de Jesus não poderia ser detido no Hades. Ele não poderia ser tocado, ele não poderia ficar preso lá. A própria morte teve que dar uma legenda para aquele instante. Morreu por amor. Morreu como inocente. Entregou-se por amor. E jamais vimos no mundo dos homens e no meio dos homens alguém que tivesse vivido da mesma forma. Por essa razão,
eu não posso tocá-lo. Versículo 24 do capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. E Jesus, o mediador de uma nova aliança, e é o sangue da aspersão que fala melhor e mais alto do que o sangue de Abel. Ele cumpriu a lei. Levítico capítulo de número 18, um pouquinho lá atrás, só para você lembrar. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Levíticos capítulo de número 18. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ele guarda esses preceitos, ele guarda os juízos de Deus, ele guarda a vontade de Deus, e ele permanece no cumprimento do propósito de Deus. A sua recompensa, o seu prêmio foi ressurreição. Diga comigo, ressurreição. Agora aqui existe um negócio legal. A Bíblia diz que os homicidas que cometiam delitos e pecados deveriam permanecer na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse, e então voltariam para casa. Abra sua Bíblia, livro de Números. Abra sua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 35. Números, capítulo de número 35. Aleluia. Encontre o verso 25. Isto. 35, eu quero que você guarde isso. Faça uma observação, faça um X, faça uma chave, sublinhe, passe um verdinho, alguma coisa. Números 35, 25. Escute isso, olha como a Bíblia é extraordinária. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador, do sangue. E a congregação fará voltar a cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungirá com óleo santo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado do sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morra. Oh, meu Deus. A hora que você conectar, você vai se alegrar. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará para a terra da sua possessão. Oh, meu Deus! É mais do que olhar para a cruz e ter pena ou dó. Tem que entender o que está acontecendo lá. Precisa entender o que está sendo processado lá. E é aqui onde a gente vai entrar para você entender. Olha aqui, caminha comigo, vamos junto. Tem alguém aí? Amém. Livro de Jó, capítulo 19. Havia uma esperança para o homicida. E a palavra dizia: fique no lugar de refúgio, não saia daí. E algumas pessoas não entendem esse processo de permanecer na igreja. Difícil na igreja, pior fora daqui. Fica aqui, porque o teu sumo sacerdote morreu, mas ressuscitou e te dá direito de voltar para casa. E você vai entender esse processo. Havia uma esperança profética gerada em Jó, concernente a isso.
Jó capítulo de número 19, e encontro o versículo de número 23. Jó capítulo de número 19, versículo 23. E assim você vai descobrindo por que alguns textos da Bíblia estão como estão. Versículo 23. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera fossem gravadas num livro. Mal sabia Jó que seria. Mal seria Jó que seria. Vamos de novo, versículo 23. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas. Quem me dera fossem gravadas num livro. Versículo 24. E que com pera de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Versículo 25. Porque eu sei. Ah não, eu estou falando de cruz, eu estou falando que daqui a pouco, eu vou narrar para você a descida do processo físico do corpo ao Hades. Olha o que é que Jó está dizendo. Eu estou pensando aqui com meus botões, porque a gente gosta de conectar isso aqui, a discussão de Jó com a esposa, achando que o mais relevante é ela questionar a questão de Jó. Jó está profetizando, ele está dizendo, eu estou pensando aqui, será que vai chegar um dia em que o meu Redentor se levantará? Será que vai chegar um dia em que o meu Redentor se levantará? Então me trará de volta a grande vitória. Ele não sabia o que ele está dizendo. Oh meu Deus, alguém está aí, diga alguma coisa. Porque eu sei, não sei explicar como. Eu só queria que escrevesse numa pedra com pena de ferro e que registrasse o que eu estou sentindo. Mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. É como se Jó, lá de baixo, lá de todos os que foram num processo de antecipação pela fé, Jó vai olhando lá de baixo a confusão e está tudo se quebrando lá em cima. A alma de Jesus no tabernáculo celestial e o processo do corpo querendo ser atacado por demônios, e daqui a pouco tudo treme. Jó está dizendo, vai acontecer, ele vai descer, vai se levantar, ele vai descer, vai se levantar. E a gente pensava que era para aquele tempo. Era lá naquela ressurreição que ele levaria o cativeiro que estava cativo e levaria com ele. Jó está dizendo, vai acontecer, ele vai descer e vai se levantar e vai me tirar daqui. Diga alguma coisa aí, irmão. Você está achando que aquela tua causa está perdida? Você está achando que aquele teu filho está esquecido? Você está achando que aquele teu processo é passado? Deus vai te levantar, nem que for na última hora. Deus vai se levantar com vitória. Ele é Deus de coisas incríveis. Diga glória a Deus. Só acaba quando Deus diz que acabou. Será? É um sentimento que eu tenho, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. De onde, Jó? De sobre a terra. Por que não era só se levantar? Por que tem que ser de sobre a terra? Levantará de sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo minha carne ainda verá Deus. Alguém diga alguma coisa. Pelo amor de Deus. Não. Vocês não é comigo, não. Vocês não estão impressionados, não. Não te tocou nada. Você tem que abrir a Bíblia, você tem que ler. Não, eu estou pensando aqui, ainda que um dia esteja corrompida a minha carne, e os meus ossos desgrudaram dela, e eu esteja na sepultura, dirá, lá eu verei a salvação de Deus sobre mim. Pelo amor de Deus, recebe ânimo de Jó sobre a sua vida. O dia que você voltar a ler a Bíblia de verdade, sua vida nunca mais vai ser a mesma. O dia que você chegar no limite da prova de Jó, você vai dizer, ainda que esteja consumida a minha pele, contudo, na minha carne verei a Deus. Jó o esperava lá embaixo. Oh meu Deus, nos ajude, Senhor.
Tem alguém aí? Hebreus capítulo de número 12, versículo 23. Quando você lê Universal Assembleia, diga Universal Assembleia. Diga Igreja dos Primogênitos. Você já pensou na Assembleia de Deus, né, irmão? Oh, quantos anos eu vi. Onde é que está escrito Assembleia na igreja? Está aqui, ó, Universal Assembleia. A pessoa fala, Assembleia de Deus. Oh, meu Pai. Diga comigo, Universal Assembleia. Igreja dos Primogênitos. Diga Espírito dos Justos Aperfeiçoados. Sublim, Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos e Espírito dos Justos Aperfeiçoados. Você precisa ver como eu sofria quando eu tinha meus 14 anos. Minha cabeça não batia, o pessoal dizia, esse moleque pensa diferente. O sofrimento era grande. Tem alguém aí? Diga glória a Deus. Igreja dos Primogênitos. Todos aqueles que foram formados e gerados num processo de justificação. Eles morrem na esperança de que nasceriam de novo, como Jó. Minha carne se consumiu, mas eu o verei. Há uma esperança, um processo de graça, a presciência de Deus está ativo. O cordeiro morto é aquela esperança lá atrás. Justos aperfeiçoados, o espírito humano, que agora ele recebe o espírito de vida na sua carne e se torna a habitação do Espírito Santo, aqueles que nascem de novo. Essa habitação espiritual de quem nasceu de novo, vive o processo do aperfeiçoamento, dia a dia, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Então eles se congregam juntos, dão forma ao corpo de propósito, para que primogênitos, igreja de primogênitos e espíritos aperfeiçoados se congreguem num grande ajuntamento. Quer dizer, há uma conexão dos dois montes, do antigo e do novo, da antiga e da nova, do novo e do antigo. Há uma conexão sobrenatural. Vamos agora um pouquinho mais ao versículo 24, que eu quero me deter aqui. Jesus, o mediador. Diga comigo, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Mas diga, e o sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Diga que fala muito melhor, muito mais alto. Quando o processo da morte se inicia, o corpo de Jesus está na cruz. Tudo isso, infrações sobrenaturais. O mundo espiritual está muitas vezes acelerado. Por alguns instantes, você vê que há um silêncio na eternidade, porque a mente humana se limita a ler o silêncio na eternidade. Se limita a entender, a mente humana para e consegue processar pelo físico o que pode estar acontecendo no mundo espiritual, porque não havia acesso a todos os textos sagrados que nos falariam a respeito disso. Jesus está na cruz, a sua alma está diante de Deus, e há um processo sobrenatural de representação e transferência. Ele é o sumo sacerdote da nossa salvação. Os demônios querem tragá-lo, porque a morte quer exigir dele. Quando Deus no céu move-se como Pai, porque na sua postura de ancião de dias, ele não olha para o processo do cordeiro, mas quando o filho grita, meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? O ancião de dias não processa o cordeiro, mas o ouvido do Pai ouve.
Quando isso acontece na eternidade, existe um mundo espiritual se movendo e uma vontade de Deus que precisa ser concluída. Escute isso para alicerçar a sua fé. Veja os versículos 25 e 26 de Hebreus, no capítulo de número 12. Veja que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam daqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é Senhor dos céus. Versículo 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, mas também o céu. Oh, meu Deus. Escute isso. Leia de novo o versículo 26 para você entender. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, uma vez mais, eu provocarei sensibilidade, comoverei, consciência emocional em nível de realidade. Eu trarei uma manifestação de comoção ao nível máximo. E não só na terra. Vocês verão o que eu vou produzir no céu. Do que ele está falando? Quando eu na cruz. Quando Cristo na cruz. Começa o processo de entrega. Alma em processo no tabernáculo celestial. Demônios lhe cercam. Havia um leilão. A alma em processo diante de Deus, o corpo sendo confrontado pelo espírito da morte. A morte está em desespero. Não acho mancha, não acho falha, não acho erro, não posso tocá-lo, não posso detê-lo. Naquele instante, a dupla missão, sim, a dupla missão de Jesus, trazer de volta ou produzir a mediação entre o mundo físico com o mundo espiritual. No mundo espiritual, sua alma está sendo processada, mas no mundo físico, o seu corpo também está sofrendo o processo do entendimento do Pai. Ele precisava provocar a mediação. Uma janela se abre. Não estava ressuscitado ainda e não estava glorificado ainda. É esse momento que os demônios entram para provocar escárnio, para provocar dor. A alma de Jesus está ferida. Gênesis capítulo 3, versículo 24. Salmos de número 22. Isaías 63. Lucas capítulo 2, versículo 35. A alma dele, eu preciso que você pega Titanic, pega Avatar, pega tudo que você tiver de filme de alta tecnologia, não chega aos pés a tecnologia do processo dos mundos espirituais e físicos em relação ao Calvário. O corpo está doente e a alma está cansada. Quando a lança é colocada do lado direito de Jesus, é o momento em que a alma dele no mundo espiritual recebe a espada que separava o homem do Éden original. Ele está cansado. Isso está sendo processado. Isso está acontecendo. Ele começa a ser atacado. Quer o corpo. Algum erro deve haver. Não tem condições. A alma precisa retornar para o corpo, para que o corpo expire. E ela vem cansada. Ela vem doente, porque a gente está lendo tudo num plano só físico. Eloí, Eloí, lama sabachthani, meu Deus, muita coisa aconteceu nesse brado. O Pai está no ambiente da eternidade e ele está sobrecarregado e ferido. Os demônios têm correntes na mão e eles estão grugindo. Porque não podemos tocá-lo? E ele vem de lá para cá com a espada ainda cravada nele.
E ele vem, e a oração dele é o Salmo 22. Livra minha alma da morte. Livra minha alma da morte. Livra minha alma da morte. A Bíblia diz que quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 14 e 15, havia uma batalha. E ele toma os principados, porque ele começa pelos principados, não é pelas potestades, ele começa pelos principados e começa a expô-los. Ele está expondo os principados. Ele vem cansado, ferido, a espada transpassou a sua alma. Há um tremor na cidade, porque quando a espada transpassa a sua alma, o véu é rasgado de cima a baixo. Pelo amor de Deus, há uma batalha sendo travada. E ele está dizendo: vem, principados. E ele os expôs publicamente e tirou a cédula que era contrária contra nós, e diz: não há mais acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus que os justifica. Fica colocando emoção em Big Brother e não consegue pôr emoção na Bíblia. O corpo físico, pastor Zé Carlos diz: Eloi, Eloi. Mas no mundo espiritual, o mundo espiritual ouve assim, ó: na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor. E era um grito silencioso. Ninguém podia entender, ninguém podia ouvi-lo. O ancião de dias, na eternidade, Eloi. Traduzindo: na minha angústia clamei ao Senhor. Os anjos se aproximam do Pai e diz: até quando, Senhor? Você não entende. Quando você chega aqui sobrecarregado, acusado, ofendido, injuriado, excluído, e você arranca a força das fraquezas, você diz: Deus, na minha angústia clamei ao Senhor. E os anjos, o Espírito Santo se move: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Em algum momento, pastora Salvelina, em algum momento as coisas começaram a mudar no céu. Porque a Bíblia diz que Deus resolveu olhar. E o ancião de dias, pastor Givaldo, dá lugar ao Pai, que agora olha e vê o Filho. A Bíblia diz que do seu alto templo ouviu o clamor do seu Filho. Ele ouviu a sua alma clamar. Ele viu a sua alma, e quando o Pai o vê cansado fisicamente, emocionalmente, com todas as suas faculdades mentais ao extremo, ao limite, a espada transpassando a sua alma. E a Bíblia diz, William, que Deus se move na eternidade e Ele dá uma ordem aos querubins dizendo: movam meu trono.
Mova o meu trono. E o trono começa a se mover, e as rodas começam a rodar. As rodas começam a rodar. Mas pastor Cleverson, a Bíblia diz que Deus tem pressa. Então ele sai do trono e ele monta nas asas de um querubim e sai voando nas asas do vento. Ele tem pressa para acabar com aquela história. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer para socorrer sua casa, para socorrer sua família. Clama, clama, leva a sua alma à presença dEle, leva a sua alma ao extremo. Os demônios estão dizendo: ele vai parar, ele vai desistir, ele vai recuar, ela vai abandonar a fé. Não, 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 não. Hora que você clamar, ele sai do trono, pega as asas de um querubim e sai voando na força do vento, porque ele tem pressa. Oh meu Deus do céu, alguém diga alguma coisa. O céu se escurece, as estruturas dos montes começam a abalar, as pedras se abrem. E quando o filho está no mundo espiritual para sucumbir, Deus o... Deus pega a espada. Eu aceito o sacrifício. Nunca mais me lembrarei das iniquidades dessa gente. Levanta, meu herói. Levanta, meu vitorioso. Levanta, meu conquistador. Levanta, meu conquistador. Os anjos não entendem, mas sobrenaturalmente abre-se um closet no céu, e ali tem veste branca, ali tem espada, ali tem sapato, ali tem coroa, ali tem indumentárias, ali tem uma farda nova. E Jesus vai se vestindo, se vestindo, se vestindo, se compondo. E agora ele tem vitória. E quando o Pai vai se retirando para o seu lugar como unção de dias, o Pai olha do céu dizendo: vai e termina a obra. Então Jesus olha para o Hades e diz: agora eu entro aqui. E a luz brilhou, e houve luz no meio das trevas. E Jó disse: eu falei que ele se levantaria. Meu Deus. Salmo de número 18, versículo de número 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. As tristezas da morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia clamei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele me ouviu a sua voz, e com seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam diante dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, e fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se
espalharam, e saraivas e brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo, e mandou as suas setas, e espalhou, e multiplicou os raios, e os desparatou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. E pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas, enviou desde o alto, e me tomou, tirou-me da muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Era a janela entre a ressurreição e a glorificação. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi ao meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não desejei os seus, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Perante os seus olhos, com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável, porque tu livrarás o povo aflito. Abaterá os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. Ó Senhor meu Deus, iluminarás minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Com meu Deus saltarei muralhas. Antes ele não podia, porque o calcanhar estava ferido, mas agora com Deus ele pode, porque tu acenderás a minha candeia. Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa, e com meu Deus saltarei muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada, é o escudo para todos o que nela confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das corças, e põe-me nas minhas alturas. Ensina-me agora, ensina as minhas mãos, prepara para a guerra, porque eu estou indo para o Hades levar cativo o cativeiro, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste escudo da salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei e não voltei, senão depois de tê-los consumido, atravessei-os de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os para fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios. Vocês não estão entendendo? Me fizeste cabeça dos gentios, um povo que eu não conheci, mas que me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim, os estranhos descairão e terão medo dos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga, é Deus que me honra, é Deus que sujeita os povos e que me livra dos meus inimigos. Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor Deus, te louvarei, te louvarei, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao seu nome.
pois engrandece a salvação e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Alguém diga alguma coisa, fica de pé pela palavra de Deus. Se vós permanecerdes em mim e eu em vós, seremos um diante do meu Pai que está nos céus. O Todo-Poderoso é o teu Deus. Existem lutas que estão terminando agora na sua vida. Agora, tem lutas que estão terminando agora na sua vida. Você vai ter resposta nas primeiras horas da manhã, diz o Senhor. O teu Deus vive, Ele é Senhor, Ele venceu. E aqueles que permanecem nele, nenhuma arma forjada contra a sua vida prosperará. Se você é batizado com o Espírito Santo, eu vou pedir pelos próximos 60 segundos que você diga alguma coisa. Fale em línguas estranhas. Recebe força, recebe ânimo, recebe graça. Volte a orar, volte a ter prazer no jejum, volte a ter prazer na palavra, volte a ter prazer na leitura bíblica, no entendimento da palavra, volte a ter prazer na adoração, volte a ter força na fé. Oh meu Deus do céu, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Meu Deus, levante as duas mãos lá em cima, feche os teus olhos, diga: querido Jesus, tudo aquilo que até hoje tentou arrancar de mim o prazer da tua palavra e a esperança da tua volta, tira de mim agora. Eu quero orar, diga: eu quero orar esta noite como Jó orou. Será que alguém pode escrever? Diga: será que alguém? Estamos repetindo as palavras de Jó. Diga: será que alguém pode escrever estas palavras num livro e cravar numa pedra com pena de ferro? O que eu vou dizer? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e me dará a vitória. Ainda que eu desfaleça na minha carne, eu verei a Deus. Antes de você tomar o seu assento, abrace pelo menos 3 pessoas. Diga assim, ó: meu Deus do céu. Só diga: meu Deus do céu. Eu
Quantos podem aplaudir?